Eles te magoaram? Talvez tenham quebrado sua confiança, te deixado cheio de perguntas sem resposta ou simplesmente sumido sem dizer nada. Você foi jogado numa tempestade de confusão e dor, passando semanas ou até meses tentando se reconstruir. Você costurou sua vida de volta, pedaço por pedaço, encontrando força no caos que eles deixaram para trás. Você pensou que finalmente estava livre, e então, quando menos esperava, eles voltaram. Começa com uma mensagem, uma ligação ou talvez apenas a presença repentina deles no seu mundo. Emoções antigas ressurgem, como ondas batendo na costa, despertando memórias que você trabalhou duro para enterrar. Por que agora? O que poderia trazê-los de volta depois de todo esse tempo? É culpa, arrependimento ou algo mais profundo, algo oculto, até mesmo para eles mesmos? As pessoas muitas vezes retornam às vidas que deixaram para trás por motivos que não são tão nobres quanto gostaríamos de imaginar. Nem sempre é arrependimento ou a percepção do seu valor. Muitas vezes trata-se de necessidades não satisfeitas. Pense nisso como alguém caminhando por uma floresta e deixando para trás uma fogueira abandonada há muito tempo. Quando a noite esfria, essa pessoa volta, não porque se importa com o fogo, mas porque anseia pelo seu calor. Esse é o jogo que algumas pessoas jogam. Elas vão embora, esperando que você permaneça como um porto seguro, esperando. Mas é aí que o poder muda. Quando você cresce, quando sua fogueira não queima mais para o conforto delas, mas para sua própria luz, o retorno delas se torna menos sobre elas e mais sobre você. É a sua chance de mostrar que o seu valor nunca esteve ligado à presença deles, que a sua paz não é algo que eles podem reivindicar novamente tão facilmente. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar as ações dos outros, mas sempre podemos controlar a nossa resposta. Marco Aurélio escreveu uma vez: "Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. O retorno deles é um evento externo. Isso não define você, nem precisa perturbar o equilíbrio que você trabalhou tanto para alcançar. Quando eles reaparecerem, pergunte a si mesmo: o retorno deles está alinhado com seus valores? As ações deles agora refletem um remorso genuíno, ou isso é apenas mais um capítulo no ciclo de egoísmo deles? A verdadeira força está em responder, não em reagir. Uma resposta estoica requer calma, reflexão e coragem para se colocar em primeiro lugar. Quando eles voltarem, não se apresse em abraçá-los ou rejeitá-los. Em vez disso, dê um passo atrás e avalie o que eles trouxeram desta vez. É responsabilidade ou apenas uma desculpa bem embalada se o retorno deles perturba sua paz? Lembre-se, você já sobreviveu à ausência deles. Você não lhes deve uma porta aberta para a sua vida. Você deve a si mesmo proteção contra danos e lealdade ao crescimento que alcançou. E se você decidir deixá-los voltar, que seja nos seus termos, não nos deles. Faça com que eles conquistem um lugar na sua vida, tijolo por tijolo, assim como você se reconstruiu depois que eles partiram. Na ausência deles, você aprendeu a força da solidão. Não deixe que o retorno deles desfaça as lições que você aprendeu. Deixa o teu silêncio falar mais alto do que palavras desnecessárias, e deixa as tuas ações mostrarem que superaste os jogos deles. Este é o teu momento, não deles, e não importa a decisão que tomares. Certifica-te de que ela reflete o teu valor. Quando eles voltarem depois de te magoarem, não é um sinal do poder deles, é uma prova do teu. Agora, aqui está a sua tarefa. Pense no que o retorno deles realmente significa para você. É um encerramento, uma segunda chance ou uma oportunidade de se manter firme na pessoa que você se tornou? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo.
O que você faria se alguém que te magoou voltasse? Vamos conversar sobre isso antes de você sair. Não se esqueça de curtir este vídeo. Clique no botão inscrever-se e no ícone de sininho para não perder mais conteúdos como este. E aqui vai um segredo para quem ficar até o final. A verdadeira magia acontece quando você decide que sua felicidade está em suas mãos. Segure esse poder. Ele não tem preço. Número 1. Por que eles te magoaram e por que voltaram? As verdades ocultas. Por que eles te magoaram? Essa pergunta gira sem parar na sua cabeça, causando confusão, raiva e, às vezes, insegurança. Foi imaturidade, medo de compromisso ou foi resultado de circunstâncias além do controle de vocês? Parece que, se você pudesse descobrir a resposta, talvez fosse capaz de reescrever o passado. Mas aqui está a dura verdade. Entender as razões deles pode não te dar a paz que você está procurando. E, mais importante ainda, não justifica o comportamento deles. Pare um momento e pense nas ações deles. Como um espelho quebrado, você pode olhar para os cacos tentando juntar os pedaços para formar uma imagem de quem eles são. Mas não importa quanto tempo você olhe, você só vai acabar com cortes nas mãos. As escolhas deles foram deles e somente deles. Elas podem ter agido por medo, insegurança ou questões não resolvidas, mas isso não significa que você era o problema. Como Marcos Aurélio sabiamente disse, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Muitas vezes, quando alguém te magoa, isso tem menos a ver com quem você é e mais com as batalhas que essa pessoa está travando dentro de si mesma. Talvez eles não estivessem prontos para enfrentar seus medos, então os projetaram em você. Talvez sua força tenha destacado as fraquezas deles. As ações deles, embora dolorosas, revelam as lutas deles, não o seu valor. Você nunca foi a causa do caos deles, mas pode ter sido pego na tempestade. Agora vem a reviravolta. Depois de todo o dano, depois de todo o silêncio, eles voltam. Não é irônico? Eles te deixaram para recolher os pedaços e agora, de repente, querem fazer parte da sua vida novamente. Porque o tempo e a distância têm uma maneira estranha de forçar a clareza nas pessoas. As coisas que eles antes davam como certas, a estabilidade, a gentileza, a força que você oferecia, começam a brilhar mais quando contrastadas com a fria realidade de um mundo sem essas qualidades. Imagine assim: eles se afastaram de um lar acolhedor e bem iluminado, pensando que o mundo lá fora ofereceria algo melhor. Mas agora, depois de vagar no escuro, eles se lembram do conforto daquela luz. A questão não é porque eles voltaram, é se o retorno deles se alinha com a vida que você construiu na ausência deles. Como um estoico, seu poder está em como você reage. Lembre-se, você não pode controlar as escolhas deles, mas pode controlar o que permite que volte para a sua vida. Quando eles te magoam, antes de revelarem uma parte de si mesmos, pergunte a si mesmo: essa parte mudou? Ou eles estão simplesmente buscando conforto na familiaridade que você outrora proporcionou? Eles estão aqui porque amadureceram ou porque sentem falta da conveniência da sua força? O retorno deles não significa que evoluíram. Muitas vezes significa que perceberam o que perderam. Mas reconhecimento não é o mesmo que redenção. O perdão, como nos lembra Sêneca, é uma virtude, mas o respeito próprio é a pedra angular da paz. Aceita o retorno deles apenas se corresponder aos valores e limites que estabeleceste, não porque alivia temporariamente um vazio no teu coração. A verdade é que talvez nunca compreendas totalmente por que eles te magoaram, e isso é normal. A tua tarefa não é resolver o mistério das ações deles, mas extrair as lições que eles deixaram para trás. O que essa experiência te ensinou sobre o amor, sobre limites, sobre a tua própria resiliência?
Ao refletir sobre essas lições, tu recuperas o teu poder e garantis que o próximo capítulo da tua história seja escrito com clareza, não com confusão. Quando eles voltarem, e provavelmente voltarão, não encare a situação com amargura ou ansiedade. Encare-a com clareza e confiança. Você cresceu. Seu silêncio, sua cura, sua força dizem muito. A questão é: será que eles também cresceram? É a sua vez. Comente abaixo com: eu escolho a força para afirmar seu compromisso com o crescimento e o respeito próprio. Que este seja o momento em que você reivindica seu poder. E não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e clicar no ícone da campainha, para nunca perder mais sabedoria estoica. A magia está na força que você escolhe hoje. É isso que molda seu futuro e prova ao mundo e a si mesmo que você é inabalável. Número 2. Quando eles voltam, revelando os segredos por trás do retorno, por que agora? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? O retorno deles parece uma reviravolta que você não esperava, provocando um turbilhão de pensamentos e emoções. É amor, arrependimento, uma nova apreciação por você? Infelizmente, a verdade raramente é tão simples e muitas vezes não é o que você esperava. Quando alguém que te magoou reaparece, é fácil acreditar que percebeu o seu valor, mas as razões deles geralmente têm mais a ver com eles mesmos do que com você. O retorno deles pode ter sido motivado pela solidão, culpa ou curiosidade. Talvez tenham enfrentado a dura realidade da vida sem você e, de repente, sintam falta da luz que você trouxe para o mundo deles. Ou talvez estejam apenas testando as águas, mandando um "e aí, tudo bem?" casual para ver se a porta pela qual saíram ainda está aberta, pelo menos na superfície. Parece inofensivo, mas se você olhar mais a fundo, vai perceber que tem mais a ver com as necessidades deles do que com o seu valor. Pense no retorno deles como uma pipa puxada pelo vento. Nem sempre é porque querem ficar. Às vezes, é porque estão sendo puxados por forças que nem mesmo compreendem. Talvez sintam remorso pelo modo como as coisas terminaram. Talvez estejam lutando contra a própria solidão ou precisem da garantia de que você ainda é uma opção, uma rede de segurança para a incerteza deles. Pergunte a si mesmo: isso tem a ver com eles reconhecerem o seu valor ou estão simplesmente procurando um bálsamo para aliviar o desconforto deles? É aí que o estoicismo se torna seu maior aliado. Epicteto nos lembra que não sofremos pelos acontecimentos da vida, mas pelo julgamento que fazemos deles. O retorno deles é apenas mais um acontecimento. O poder não está no que eles fazem, mas em como você escolhe perceber e responder a isso. Não se precipite em supor os motivos deles. Não brinque de detetive procurando significados ocultos nas palavras deles. Em vez disso, desliga-te da necessidade de encerramento ou validação. Olha para as ações deles com curiosidade, não com apego. Aqui está a verdade que precisas. Agarrar-se ao retorno de alguém não significa automaticamente que essa pessoa cresceu. Não significa que eles perceberam o seu valor e, certamente, não significa que eles merecem um lugar na sua vida novamente. Responsabilidade genuína e desejo de reconstruir a confiança. Esses são os verdadeiros sinais de mudança. Sem eles, o retorno deles provavelmente é para preencher um vazio na vida deles, não para valorizar você de verdade. E tudo bem, porque o seu valor não está ligado ao reconhecimento deles. Imagine uma casa com uma fundação forte e inabalável. Essa é a sua paz, a sua força. Quando eles baterem à sua porta, você não precisa abri-la de par em par, nem fechá-la com pressa. Você pode parar, observar. Você pode se perguntar se as palavras deles correspondem às ações. Eles estão mostrando crescimento, responsabilidade e vontade de consertar o que quebraram? Ou estão simplesmente
buscando conforto sem se importar com os danos que causaram. A lição estoica definitiva aqui é esta: você é o guardião da sua paz. O retorno deles é tentador. Pode parecer lisonjeiro, promissor, até mesmo justificador, mas essas emoções são passageiras e sua paz não tem preço. Sua reação está inteiramente sob seu controle. Alguém voltar para a sua vida não significa que essa pessoa pertence automaticamente a ela. Como disse Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Portanto, quando eles voltarem, deixe sua resposta vir de um lugar de força, não de desespero. A presença deles pode agitar as águas, mas você está no leme. Lembre-se do retorno deles. Não é essa a recompensa? É apenas o próximo capítulo de uma história que você ainda está escrevendo. Quer eles voltem com amor ou egoísmo, mantenha o equilíbrio e proteja sua paz. Nunca comprometa seu valor por alguém que o considerou garantido em primeiro lugar. Sua história não é sobre quem volta. É sobre a força que você construiu enquanto eles estavam fora. Essa é a magia. Esse é o seu poder. No número 3, o eco da sua ausência. Como o silêncio fala mais alto do que as palavras. Há um poder único na sua ausência, um poder que pode falar mais alto do que as palavras mais cuidadosamente escolhidas. Quando você escolheu não perseguir, não implorar e não reagir emocionalmente, você enviou uma mensagem muito mais forte do que qualquer argumento ou explicação jamais poderia transmitir. No seu silêncio, você demonstrou um nível de força e controle que poucos são capazes de dominar. Esse silêncio não foi vazio. Ele foi cheio de significado. Foi um vazio que exigia ser sentido, um espaço que não podia ser ignorado. É aqui que a filosofia do estoicismo brilha. Os estoicos chamam isso de apatheia, a capacidade de permanecer imperturbável diante das circunstâncias externas. Não se trata de ser frio ou distante. Trata-se de dominar suas emoções e se concentrar no que você pode controlar. Quando você parou de persegui-las, você mostrou algo profundo. Seu valor não depende da validação delas. Você deixou claro, sem dizer uma única palavra, que sua paz de espírito e seu bem-estar emocional não são negociáveis. Pense nisso como música. Quando uma melodia está tocando constantemente, ela pode desaparecer no fundo, tornando-se um mero ruído branco. Mas quando a música para, o silêncio que se segue se torna ensurdecedor. A tua ausência funciona da mesma maneira. Quando te afastas da vida de alguém, crias um contraste que o obriga a perceber o vazio que a tua presença deixava. Imagina o seguinte: um homem profundamente apegado a alguém que o magoou, talvez ignorando seus sentimentos ou dando-o como garantido. No início, seus instintos gritavam para que ele reagisse. Ligar, exigir respostas, lutar pelo que tinham. Mas, em vez disso, ele escolheu um caminho radical: o silêncio. Ele não procurou contato, não reagiu. Ele se afastou não por amargura, mas por respeito a si mesmo. Durante esse tempo, ele não ficou simplesmente esperando. Ele cresceu. Ele se concentrou em si mesmo, melhorando sua saúde, perseguindo seus objetivos pessoais e encontrando paz em sua própria companhia. Ele não estava fingindo ser forte, ele estava ficando mais forte. Enquanto isso, quem o magoou começou a sentir sua falta. No começo, pode ter parecido um alívio para eles, mas com o tempo, o impacto do silêncio cresceu. Eles começaram a questionar suas decisões, a refletir sobre o valor dele, a sentir a perda da estabilidade e do carinho que ele proporcionava. Quando finalmente voltaram, não foi porque ele implorou, culpou ou manipulou para que voltassem. Eles voltaram porque o vazio deixado pela ausência dele era profundo demais para ser ignorado, pois, como Epicteto nos lembra,
A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos. Nesse caso, a verdadeira riqueza era a paz de espírito dele. Ele não precisava da validação deles para saber o seu valor. Suas ações, ou, mais precisamente, sua contenção, falavam por ele. Seu silêncio não é apenas a ausência de palavras. É uma poderosa declaração de autoestima. É um lembrete para o mundo e para você mesmo de que seu valor não diminui simplesmente porque outra pessoa não consegue enxergá-lo. Essa é a força silenciosa que o estoicismo nos ensina a cultivar. A capacidade de deixar ir o que não podemos controlar, de nos concentrarmos em nosso próprio crescimento e de confiar que nossa ausência dirá o que nossas palavras não podem dizer. Se você já duvidou do impacto do silêncio, que essa seja sua resposta. Não é fraqueza, é força em sua forma mais pura. É o poder de dar um passo atrás, de deixar ir e permitir que os outros tenham espaço para perceber o que perderam. E quando o fizerem, não será porque você os perseguiu. Será porque a sua ausência os fez sentir o peso do seu valor. Essa é a magia do silêncio. Ele diz muito sem proferir uma única palavra. Número 4. Eles realmente mudaram ou é a mesma história? As pessoas podem mudar, mas nem sempre da maneira que esperamos ou no ritmo que esperamos. Quando alguém que te causou dor reaparece de repente na sua vida, é natural sentir um turbilhão de emoções, confusão, esperança, talvez até raiva ou ressentimento. Tudo isso vem de uma vez. Mas antes de agir, pare, dê um passo atrás e pergunte a si mesmo o que realmente importa. Por que eles estão voltando agora? Por que eles realmente se arrependeram de suas ações e tomaram medidas concretas para crescer? Ou estão simplesmente buscando conforto e familiaridade durante um momento de fraqueza? O retorno deles levanta muitas questões. E sua responsabilidade não é reagir cegamente, mas avaliar com clareza. Palavras são fáceis. Qualquer um pode dizer, desculpe, ou eu mudei. Mas o verdadeiro crescimento nunca é apenas dito. Ele é demonstrado. Observe atentamente as ações deles. Eles estão assumindo a responsabilidade por seus erros ou estão ignorando-os, esperando que o tempo amenize a dor que causaram? Imagine que eles foram embora porque não te priorizaram ou ignoraram seus sentimentos. Agora, eles estão de volta, prometendo que as coisas serão diferentes. Palavras como "percebi o que perdi" podem parecer sinceras, mas o que há por trás delas? Eles estão mostrando mudanças de forma ativa, estão respeitando seus limites, ouvindo mais e criando segurança emocional, ou estão recorrendo ao charme e à familiaridade para te puxar de volta ao mesmo ciclo de antes? Os estoicos oferecem sabedoria atemporal para momentos como este. Epicteto disse: primeiro diga a si mesmo o que você gostaria de ser e, então, faça o que for necessário para chegar lá. Reflita sobre o que você valoriza em um relacionamento. Você quer confiança, respeito, segurança emocional e alguém que esteja sempre presente? Então, observe as ações dele. Elas estão alinhadas com o parceiro que você precisa ou revelam alguém preso a velhos hábitos? Digamos que ele volte durante um momento vulnerável para ele, talvez após um rompimento, um fracasso ou dificuldades pessoais. Ele está voltando porque realmente trabalhou em si mesmo e está pronto para oferecer algo melhor? Ou está buscando solidez e conveniência enquanto ainda carrega o mesmo fardo? Por exemplo, se ele pede desculpas, mas rapidamente muda o assunto para seus próprios problemas, isso é um sinal de alerta. O verdadeiro crescimento não se parece com explicações egocêntricas. Parece ações consistentes e deliberadas, que mostram que ele valoriza o seu bem-estar tanto quanto o dele. Pense nisso. Se eles te magoaram por estarem emocionalmente indisponíveis antes,
Eles mudaram? Eles agora estão se comunicando claramente, aparecendo quando dizem que vão aparecer e atendendo às suas necessidades emocionais. Ou eles voltam a ignorar seus limites e a não cumprir suas promessas. A mudança real é inconfundível. Ela não te deixa na dúvida. Como escreveu Sêneca, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Não deixe que a esperança do que poderia ser te segue para a realidade do que é. Perdão e reconciliação não são a mesma coisa. Perdoar é libertar-se do ressentimento, mas a reconciliação requer confiança. E a confiança deve ser conquistada, não dada. A pergunta mais importante não é se eles mudaram, mas se o retorno deles contribui para a sua paz e crescimento. Se a presença deles traz mais confusão, instabilidade ou dor, então você deve a si mesmo priorizar o seu bem-estar. Você é o guardião da sua paz, e a sua paz de espírito é a sua responsabilidade final. Imagine uma árvore castigada pelas tempestades. Ela não persegue a chuva, nem culpa o vento. Ela simplesmente fica mais forte e mais enraizada, permanecendo firme. Não importa o que aconteça. Essa é a sua força. Mantenha-se firme. Não deixe que as emoções ditem suas escolhas. Deixe que as ações deles falem mais alto do que as palavras. E se eles realmente valorizam você, eles provarão através de esforços consistentes que merecem um lugar na sua vida novamente. Até lá, como fariam os estoicos, mantenha-se firme e deixe que o tempo revele a verdade. E número 5. A medida da força. Como sua resposta define você? Quando eles voltarem? A pergunta que você deve fazer não é por que eles voltaram, mas sim o que minha resposta diz sobre mim. O retorno deles é um evento externo, mas sua reação, sua capacidade de permanecer calmo, ponderado e intencional, é onde reside sua verdadeira força. É fácil se deixar levar pelo turbilhão de emoções que o reaparecimento deles desperta. Você pode se sentir vingado, com raiva, ou até tentado a recebê-los de volta, sem pensar duas vezes. Mas agir por impulso só coloca você à mercê das ações deles, em vez de assumir o controle da sua vida. Uma pessoa estoica sabe melhor. Pare, reflita, respire. Tira um momento para dar um passo atrás e ver a situação como ela é. Como disse Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. É aí que reside o seu poder. Não no fato de que eles voltaram, mas na sua capacidade de responder com lógica e respeito próprio, em vez de emoção. Talvez eles tenham te deixado em um momento difícil da sua vida, apenas para voltar agora que você começou a reconstruir. É natural sentir ressentimento, pensar: como eles ousam voltar agora depois de tudo? Ou talvez haja uma parte de você que ainda sente saudade deles, tentada a ignorar a dor e mergulhar de cabeça novamente. Esses sentimentos são normais, mas não definem quem você é. O que define você é como você escolhe reagir. Uma pessoa equilibrada e que se respeita não deixa as emoções ditarem suas ações. Em vez disso, ela se pergunta: o retorno deles está alinhado com os valores e limites que eu trabalhei tanto para estabelecer? Quando você tira um tempo para refletir, você envia uma mensagem não apenas para eles, mas para si mesmo. Você está dizendo que o seu respeito próprio vem em primeiro lugar. Você está mostrando que o retorno deles não dita sua paz ou seu valor. Imagine que eles voltaram porque viram o crescimento e a força que você cultivou na ausência deles. Isso pode ser verdade, mas não se trata deles. Este momento é sobre você. Quer você decida deixá-los voltar para sua vida ou não. Faça isso com um propósito. Em vez de reagir instantaneamente à ligação ou mensagem deles, tira um tempo. Responde quando estiver pronto, não quando eles esperam. Mesmo uma mensagem simples como: preciso de um tempo para pensar sobre isso,
Mostra força e maturidade. Mostra que você valoriza sua paz e não vai tomar decisões precipitadas. Pense nisso como um navio no meio de uma tempestade. As ondas quebram e o vento uiva, mas um capitão experiente não deixa o caos ditar seu rumo. Ele navega com intenção, mantendo os olhos no horizonte. É assim que sua resposta deve ser: calma, deliberada e baseada nos seus princípios. Se você decidir reconectar-se, faça-o com clareza. Estabeleça limites, comunique abertamente o que você precisa e espera. Mas nunca se esqueça de que sua reação define o tom de tudo o que se segue, não a deles. Como Marcos Aurelius disse uma vez, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Se você decidir não se reconectar, que sua decisão seja digna, não amarga. O retorno deles não precisa abalar os alicerces da vida que você construiu. Seu silêncio ou resposta composta podem dizer tudo o que precisa ser dito. Eles declaram que seu valor não é ditado pelas ações deles, mas pelo seu próprio senso de identidade. A força da sua resposta está na intencionalidade. Você não é mais a pessoa que se curva ao ver o retorno deles ou desmorona sob o peso da rejeição. Quer esse capítulo termine com reconciliação ou encerramento. Deixe sua resposta refletir o crescimento e o respeito próprio que você cultivou. O retorno deles pode ser a faísca, mas sua reação é o que define o fogo. Deixe queimar. Queime intensamente, alimentado pela sua clareza. Sua paz e sua força inabalável são o número 6, a agenda oculta. O que eles realmente querem? Quando alguém que te magoou volta, muitas vezes traz uma enxurrada de palavras, desculpas, promessas e alegações de transformação. Eles podem dizer coisas como: eu mudei ou agora vejo o que perdi, na esperança de que suas palavras possam preencher a lacuna criada por suas ações. Essas palavras podem ser sedutoras, mexer com suas emoções, despertar memórias e acender uma frágil esperança de que as coisas possam, de alguma forma, voltar a ser como eram antes. Mas aqui está a verdade. Palavras são fáceis. Qualquer um pode dizer o que pensa. Você quer ouvir uma mudança real. Isso requer esforço, consistência e tempo. A pergunta que você deve fazer a si mesmo não é o que eles dizem, mas o que eles fazem. Eles estão realmente tomando medidas para reconstruir o que foi quebrado? Ou esperam que você continue de onde parou? Como se a dor que causaram pudesse ser apagada com um pedido de desculpas? Este é o momento de refletir, não de reagir. A resposta a essa pergunta revelará tudo sobre as intenções deles. Imagina um cenário em que eles terminaram tudo abruptamente, deixando você de surpresa e questionando seu valor. Nas semanas ou meses que se seguiram, você trabalhou para se reconstruir, paz por paz, recuperando seu equilíbrio emocional e, então, do nada, eles entram em contato. Suas palavras transbordam arrependimento e eles prometem que mudaram, que agora entendem o que fizeram de errado. É natural sentir uma enxurrada de emoções. Alívio por eles reconhecerem seu valor, raiva pela dor que causaram e talvez um lampejo de esperança por um novo começo. Mas as emoções, embora válidas, podem obscurecer seu julgamento. Os estoicos nos ensinam a ser pacientes, a resistir à vontade de agir por sentimentos passageiros. Como Marcos Aurelius disse sabiamente, o tempo é uma espécie de rio de eventos que passam, e sua corrente é forte. Assim que algo aparece, é levado pela corrente e outro toma seu lugar. O tempo é o revelador definitivo. Ele separa as intenções genuínas das impulsivas ou egoístas. Quando eles dizem que mudaram, não se apresse em acreditar. Deixa que o tempo e as ações deles provem isso. Observa-os. Eles são pacientes e estão dispostos a reconquistar a tua confiança, não importa quanto tempo leve.
Eles mostram humildade ao reconhecer a dor que causaram, sem minimizá-la ou dar desculpas? Ou eles ignoram a dor, esperando que as coisas voltem a ser como eram, sem lidar com os danos que causaram? As ações deles ao longo do tempo, não as palavras no momento, revelarão a verdade. Sua paz de espírito não tem preço, e protegê-la deve ser sua prioridade. Os estoicos enfatizavam a importância de proteger o que realmente importa: sua tranquilidade interior, seu respeito próprio e seus valores. Se eles estão sinceros em reconstruir a conexão, suas ações vão refletir isso. Eles não vão te apressar ou pressionar para decidir. Em vez disso, respeitarão seus limites e entenderão que a confiança não se reconstrói da noite para o dia. Também é importante perguntar a si mesmo o que o retorno deles significa para você. Você está pensando em deixá-los voltar para a sua vida porque realmente acredita que eles mudaram? Ou é a nostalgia, a saudade da ideia do que vocês tiveram um dia, que está te puxando de volta? A nostalgia pode ser uma força poderosa, mas muitas vezes está enraizada em uma versão idealizada do passado, e não na realidade. Como disse Sêneca com sabedoria, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Não deixe que a saudade do que poderia ter sido te impeça de enxergar a verdade do que é. Tire um tempo para avaliar as ações deles, não só as palavras. Eles estão mostrando a consistência, o esforço e o respeito necessários para reconstruir algo mais forte, ou ainda estão presos nos velhos padrões, oferecendo incerteza em vez de estabilidade. Reconstruir a confiança depois de uma mágoa é um processo delicado. Requer humildade da parte deles e paciência da tua. Não se trata de se apressar para recriar o que se perdeu, mas de construir lentamente algo novo, baseado no respeito mútuo e na compreensão. Permanece firme. Deixa que as ações deles guiem a tua decisão e que princípios estoicos te lembrem de priorizar a tua paz. Acima de tudo, tu mereces uma conexão construída com base na estabilidade, no respeito e em ações que falam mais alto do que palavras. Qualquer coisa menos do que isso não vale o teu tempo nem o teu coração. Número 7. Por que tu estás te sentindo puxado de volta e o que isso realmente significa? É fácil se sentir puxado de volta quando eles trazem de volta as lembranças das risadas compartilhadas, os momentos tranquilos em que tudo parecia certo e aquela esperança persistente de que talvez desta vez seja diferente. Esses sentimentos podem envolver seu coração como um cobertor quente em uma noite fria, reconfortante e familiar. Mas antes de se deixar levar, pare e pergunte a si mesmo: por que você quer essa pessoa de volta? É porque você realmente acredita que as coisas vão melhorar? Ou porque o vazio que ela deixou parece grande demais para você preencher sozinho? Você está ansioso pela pessoa que ela é agora ou está se agarrando a uma versão idealizada de quem você esperava que ela fosse? Marco Aurélio disse uma vez: você vê como precisa de poucas coisas para ser feliz. Domine a si mesmo. Essa sabedoria é crucial, especialmente quando alguém que te magoou tenta voltar. É natural sentir uma mistura de emoções: alívio, esperança, até mesmo indícios de vai. Afinal, há uma sensação de validação quando alguém percebe o seu valor depois de te deixar ir. Mas o verdadeiro teste não é sobre eles, é sobre você. É sobre a sua capacidade de discernir se o retorno dela é uma oportunidade para um relacionamento mais saudável ou simplesmente uma armadilha criada pela nostalgia, pela solidão ou pelo medo de recomeçar. Pense nisso. Ela foi embora quando você estava no seu pior momento. As palavras dela doíam. As ações dela destruíram a sua confiança e a ausência dela te forçou a encarar a si mesmo de maneiras que você nunca imaginou. E agora ela está aqui, parada na porta da sua vida, dizendo que percebeu o seu valor.
Por que agora? Talvez seja porque seu silêncio, sua recusa em persegui-la e seu foco inabalável em reconstruir a si mesmo tenham mostrado a ela algo que ela não conseguia ver antes. Talvez ela sinta a falta da versão de você que ela não valorizava. Ou talvez ela realmente tenha mudado. Mas aqui está a questão. O retorno dela não é um convite automático para retomar de onde vocês pararam. O filósofo estoico Epicteto nos lembra: não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a nossa interpretação deles. O retorno dela é simplesmente um acontecimento, como tudo na vida. Ele não tem poder sobre você, a menos que você lhe dê poder. A verdadeira questão não é se ela merece outra chance. A verdadeira questão é: você se construiu a ponto de sua decisão de deixá-la voltar ou seguir em frente vir da força e não da fraqueza? Imagine o seguinte: você está em frente a uma casa que já chamou de lar. As paredes estão rachadas, o telhado está com goteiras e a fundação está instável. Você voltaria a morar lá só porque lembra do calor do lar? Ou primeiro daria uma olhada para ver se foi consertado, reforçado e ficou seguro de novo? Relacionamentos não são diferentes. Se ela realmente mudou, ela não vai só dizer. Ela vai mostrar com o tempo, através de ações consistentes que mostram o respeito e o carinho que você merece. Mas vamos aprofundar um pouco mais. O que o retorno dela realmente significa? É tentador pensar que é um sinal de crescimento ou um reconhecimento do seu valor, e talvez seja. Mas também pode ser um reflexo dos próprios arrependimentos, da solidão, ou até mesmo da culpa dela. É aqui que a sua prática estoica se torna vital. Você precisa se desligar do resultado e olhar para a situação com clareza. Ela está voltando porque realmente te valoriza e quer construir um futuro melhor juntos? Ou está buscando conforto na familiaridade que você oferece sem lidar com a dor que causou? Quando alguém que te magoou volta, é fácil sentir uma onda de emoções, a centelha da esperança, o sussurro da vingança, o fascínio de um novo começo. Mas lembre-se, não é seu trabalho salvar ou consertar alguém que te magoou. Sua responsabilidade é proteger a paz e a força que você trabalhou tanto para construir. Se ela realmente mudou, suas ações vão corresponder às suas palavras. E se não mudou, você vai encontrar forças para deixá-la ir, sabendo que seu valor não depende do reconhecimento dela. Antes de abrir a porta para ela novamente, pare um momento para refletir. Pergunte a si mesmo: estou deixando-a voltar para minha vida porque vejo um futuro claro e saudável com ela? Ou estou deixando o medo e a saudade obscurecerem meu julgamento? Seu silêncio, seu compromisso com o crescimento e sua recusa em persegui-la têm sido atos de autoestima. Não deixe esses esforços irem por água abaixo, tomando uma decisão baseada em emoções passageiras. Número 8. Limites sem brigas, protegendo sua paz com graça. Limites não são paredes destinadas a afastar alguém ou se vingar. São a estrutura que define como você merece ser tratado. Elas refletem o respeito que você tem por si mesmo e os padrões que estabeleceu para os outros depois de ter sido magoado. Estabelecer limites envia uma mensagem poderosa e tácita. Você não vai mais tolerar desrespeito ou inconsistência. É uma declaração não de raiva ou amargura, mas de autoestima. Imagine o seguinte: eles te deixaram de uma forma que pareceu abrupta, injusta ou desrespeitosa. Você poderia ter corrido atrás deles para encerrar o assunto, bombardeado-os com mensagens ou deixado a ausência deles consumir você. Mas, em vez disso, escolheu um caminho diferente. Você não implorou, nem analisou demais cada detalhe do que deu errado. Você direcionou sua energia para dentro. Você se concentrou no que podia controlar. Essa escolha de crescer, em vez de se afundar, é magnética. Ela redefine a dinâmica quando eles veem que você não está mais buscando a validação deles, que você abraçou seu valor próprio
e construiu limites para proteger sua paz. Tudo muda de repente. Eles não estão olhando para a pessoa de quem se afastaram. Estão olhando para alguém transformado, alguém que transformou a dor em força e a rejeição em crescimento. Imagina esse cenário. Alguém termina um relacionamento por frustração, medo ou um momento de egoísmo. Eles presumem que você vai reagir como a maioria, com desespero, raiva ou um desejo de reconquistá-los. Mas, em vez de desmoronar, você reage com graça. Você fica em silêncio, não para puni-los, mas para proteger sua paz. Nesse silêncio, você não fica esperando. Você prospera, mergulha nas suas paixões, passa tempo com pessoas que te elevam e se fortalece física, emocional e mentalmente. Quando eles olham para trás, não veem alguém que se quebrou sob o peso da rejeição. Eles veem alguém que se manteve firme, respeitou a si mesmo e prosperou. Essa compostura, essa autodisciplina, inspira admiração. Limites, quando estabelecidos e mantidos, sinalizam força. Eles mostram que você não está disposto a comprometer sua paz ou seu respeito próprio, nem mesmo por alguém de quem você gosta muito. Esse tipo de disciplina emocional é raro e irresistível. Como disse Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e você encontrará força. Esse é o poder dos limites. Quando você os estabelece, você se torna um farol de calma, resiliência, alguém que se recusa a ser influenciado pelo caos externo. E quando eles voltam, muitas vezes não é por culpa, mas porque veem seu valor sob uma nova luz. Eles são atraídos pela força que você demonstrou, pela confiança calma que o diferencia. Mas o retorno deles não é o fim da história? A questão não é apenas por que eles voltaram, mas como você reage. Você os recebe de volta incondicionalmente ou avalia se as ações deles estão alinhadas com os padrões que você trabalhou tanto para estabelecer? É aqui que os limites realmente brilham. Eles te guiam para relacionamentos baseados no respeito, na honestidade e no crescimento mútuo. Se eles mudaram, se as ações deles mostram consistência e humildade, pode haver espaço para reconstruir. Mas se eles ainda têm os mesmos comportamentos que causaram a dor, seus limites te dão força para se afastar sem arrependimentos. Limites não são barreiras, são guias. Elas te levam ao respeito e aos relacionamentos que você merece, mantendo-se firme nos seus valores e abraçando a disciplina que o estoicismo te ensina. Mostre ao mundo e a si mesmo que a sua paz não é negociável. Como disse Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. A sua reação define a sua força e os seus limites definem o seu valor. Então, mantenha-se firme. Deixe seus limites refletirem o valor que você traz. Quer eles fiquem, vão embora ou voltem, sua paz continua sendo sua para proteger. Se essa mensagem ressoa em você, mostre seu compromisso com seu crescimento curtindo este vídeo, inscrevendo-se no canal e clicando no ícone da campainha para ficar conectado com mais sabedoria. Lembre-se de que seus limites não são apenas linhas. Eles são a base de uma vida vivida com respeito, clareza e força.